Olá, estamos aí invadindo, né, o espaço, provavelmente da sua cozinha, né, porque esse é um horário perfeito para isso. E hoje nós vamos continuar falando sobre fibromialgia e várias situações onde temos dores envolvidas, porque não é só fibromialgia, muitas vezes você também tem dores articulares e nessa época do ano começa a aparecer tudo. Nas articulações tem uma coisa interessante, porque o líquido que nós temos nas articulações, que a gente tem como se fosse uma graxa, né? Você não põe graxa lá nas roldanas? Então, as nossas articulações também têm. Eles ficam mais, assim, viscosos. E aí é bem interessante que durante o dia você vai vendo que, nossa, parece que eu vou melhorando durante o dia. Eu sempre falo para o meu paciente tomar um banho bem quentinho logo cedo e começar a fazer os movimentos para poder já entrar assim no ritmo da manhã com menos dor. Mas isso é apenas uma situação de sinal e sintoma que você está acudindo. A gente tem que ir na causa. E onde que a maioria, gente, a maioria dos problemas começa? No intestino, né? Vocês sabem que meu próximo livro é Intestino, onde tudo começa e não onde tudo termina. E ali eu mostro exatamente como esse órgão maravilhoso funciona e que nós temos que cuidar dele muito bem. E é por isso que é importante comer comida de verdade, principalmente fibras. Alimentos com fibras é o que coloca a sua microbiota intestinal. O que é microbiota intestinal? É a coleção, digamos assim, das bactérias todas que nós temos no intestino. Na verdade, a gente não tem só bactérias, a gente tem outras coisinhas também, mas 90% da população 90% é de bactérias. Então, nós temos que alimentá-las e alimentá-las com coisas do bem. O que são coisas do bem? Alimentos de verdade, sem corante, sem edulcorante, sem aqueles aditivos alimentares que tanto prejudicam tudo na nossa alimentação e que não deveríamos de jeito nenhum estar comendo. Então, é comer aquela comida da feira, aquela que não é cara, aquela que é da época. Ai, mas eu não consigo comprar alimento orgânico. Não é problema. Se você está comprando o alimento da época, é o que menos agrotóxico ele tem, né? Então, vamos lá. Feira, vai lá naquele horário, né? Mas no final da feira que tá tudo mais barato, né? Sensacional. E quando você olha assim que alguém mandou cortar a rama da beterraba, você vai ver lá se a folha tá bonita, você pede. Ainda por cima ele vai te dar, você não vai nem cobrar. E a rama da beterraba, as folhas são muito interessantes. Então, o que nós temos que fazer? Voltar a comer comida de verdade. Gente, vocês devem estar enjoadas de tanto eu falar a mesma coisa, mas eu me espelho em Nossa Senhora que repete, uma hora a gente aprende, aí eu também penso que vocês vão pela mesma linha. Então, comer comida de verdade, 80% tem que ser o quê? De legumes, verduras e frutas. Está lá em Gênesis, 3º dia. Aí você comendo isso, o que você está fazendo? Você está alimentando as suas bactérias intestinais. Elas é que deixam tudo no seu intestino bacana, como por exemplo, a parede do seu intestino, que tem que estar bonitinha, que nem a parede da sua casa. Vamos dar uma olhadinha lá na parede, como é que ela está? Rebocada, tijolinho lá dentro, o tijolinho está todo um do ladinho do outro cimentadinho, separando o que está dentro de casa daquilo que está fora de casa. É exatamente assim que tem que ser o nosso intestino. E para ter esta parede bonitinha, adivinha quem são os pedreiros? As bactérias intestinais do bem. Porque quando eu digo para as pessoas, olha, sabe aquele número 2, né, quando a gente vai no banheiro? Tem gente que quando eu ponho aquela escala de Bristol e mostro, eu falo assim, doutor, eu não sei porque eu nem olho. Eu puxo a descarga, nem olho. Mas, assim, gente, tem que olhar as fezes, importantíssimo, tá? Isso é fundamental. Então, imagina que você, então, naquele volume que
eu brinco e eu pus uma banana lá no livro para simbolizar. Você divide em 3 pedaços. Um é resto de comida. Então, só 1/3 das suas fezes é resto de comida. Os outros 2/3, um deles, escamação de células mortas do intestino, porque a gente troca toda aquela parede intestinal, que às vezes eu brinco e chamo de carpete, né? Você troca aquele carpete, graças a Deus, a cada 3, 5 dias. Mas e o outro 1/3? Bactérias intestinais mortas, que vão ser eliminadas. Agora, se você tem aquela parede do seu intestino que não está bem fechadinha, e você não tem pedreiro para ficar rebocando cada hora que acontece um acidente, você começa a ter, digamos assim, espaços entre os tijolinhos que vão comunicar o que está dentro do intestino para dentro do seu organismo. E adivinha quem passa? Aquelas proteínas de difícil digestão que nós já falamos tanto, né? As de não digestão e principalmente os fragmentos daquelas bactérias que deveriam ter sido eliminadas pelas fezes. Acontece que essas bactérias, quando elas estão vivas, vamos dizer assim, e entram em contato com o nosso organismo, a natureza tem um recurso para sinalizar que tem que começar um processo inflamatório para matar quem entrou. Então, tem uma coisa muito interessante. Essas bactérias, elas têm na membrana, né? Na membrana delas, uma gordura, se chama lipídio A, e é uma gordura saturada. Então, na hora que elas, de alguma maneira, entram no seu organismo, quando cai na corrente sanguínea, essa bactéria imediatamente, ela é localizada pelo seu corpo, que sinaliza o quê? Entrou uma bactéria, precisamos acionar todo o nosso processo inflamatório para matar. Tá bom, só que quando você come gordura saturada, esse processo é exatamente o mesmo. E quando de repente você tem os fragmentos daquelas bactérias que caem na corrente sanguínea, cai também um fragmento daquele de gordura, daquele lipídio A. Então começa uma cascata de processo inflamatório. E por que eu estou falando de inflamação? Porque, gente, tudo começa no nosso organismo por conta de uma inflamação. A inflamação está na gênese, né? No começo de vários problemas de saúde. E o que é uma doença chamada fibromialgia? Exatamente, é uma inflamação também. Então, nós precisamos começar, a partir do nosso intestino, a evitar uma porta de entrada para todo esse processo inflamatório. Então, comer adequadamente, mastigar aquelas 30 vezes que eu tanto falo, né? E principalmente privilegiar fibras é fundamental. Quer dizer, parece que a gente está sempre falando a mesma coisa, né? Mas não custa estarmos assim, relembrando, vamos dizer assim, o quanto é simples nos mantermos saudáveis. E lógico que nós temos um livro novo que é sobre emagrecer. Essa é a série Mais Saúde, tá? A série Mais Saúde teve o livro de hipertensão, agora nós estamos com esse de emagrecimento. Então é emagrecer com mais saúde. Lembrando que ele simplesmente é para ajudar você que nessa fase andou, dentre outras coisas, aumentando de peso, porque também andou dormindo mal, porque quem não dorme bem não emagrece. E o que tem mais, assim, de situação pró-inflamatória do que a obesidade, você estar acima do peso. Então fica aqui a dica, a gente fez esse livro, Dr. Roque e eu, e tem muita dica bacana, tá? E fizemos uma coisa assim bem diferente para você também colocar em prática e ter conhecimento, que conhecimento é a nossa melhor arma. Bem, queridos e queridas, essa foi a dica de hoje do programa Mais Saúde e eu espero por vocês no próximo.